A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar sobre o castigo para o adultério, para o pecado do adultério, para o crime do adultério. Sobre o castigo para o adúltero. Por que Deus determinou lá no Velho Testamento, na lei, que o castigo, a punição para o adultério seria, a punição de perder a vida? Porque o adúltero deveria ser exterminado. E será que essa lei mudou? Bem, muitos dizem que com a graça Deus aboliu todas as leis e o homem agora pode viver livremente. Eu já ouvi até gente dizendo que não existe mais pecado. Não existe mais pecado com a graça. Ou seja, tudo que se faz hoje não é pecado, é um deslize, mas que já estão perdoados. Mas não é bem assim. Porque o Senhor determinou que aquele que cometesse adultério deveria pagar com a vida. Porque em Malaquias capítulo 2, versículo 16, o Senhor diz o seguinte, que Ele odeia o divórcio e odeia quem pratica um ato tão cruel. Quando você lê esse texto e entende ele na íntegra, desde o versículo 1, quando o Senhor está reclamando, está orientando, está dizendo para os homens que eles estão cometendo um ato tão cruel, que é exatamente trair suas mulheres, suas esposas, e abandoná-las, porque isso é um ato de extrema violência, porque gera morte. É uma dor indescritível que só sabe quem viveu, a traição e o abandono. Muitas pessoas são traídas e abandonadas e 20, 30, 40, 50, 60 anos depois ainda lembram daquilo com uma dor muito grande. A família, o casamento, a união foram projetos realizados, idealizados por Deus para ser algo maravilhoso. O casamento é algo que deveria ser extraordinário, mas acaba não sendo por causa da dureza do coração do homem. E o ato de separar-se, divorciar-se, causa uma dor terrível naquele que ficou. Aquele que opta por divorciar, rejeitar sua esposa, seu marido, é uma pessoa extremamente cruel, covarde, traiçoeira, egoísta. Ah, meu irmão, mas tem casos de violência. Bem, existem os casos de violência. E no caso de violência, a pessoa deve se afastar mesmo para evitar de perder a vida. Porém, a grande maioria dos casos que tem uma separação não é por violência, é por covardia da pessoa que foi embora. Porque resolveu apaixonar-se por outra pessoa, resolveu viver uma vida paralela. E antes que os haters digam que ninguém escolhe se apaixonar, sim, a gente escolhe se apaixonar sim. Porque ninguém sai no meio da rua, encontra alguém e diz, me apaixonei por essa pessoa. É preciso que a pessoa olhe, cultive pensamentos, desejos, idealize, tenha um contato para que esse sentimento tão destruidor venha acontecer. Então, a pessoa abandonada, ela sofre profundamente com várias questões psicológicas, físicas e espirituais através dessa rejeição, desse abandono. E hoje está tão normal o abandono, o divórcio, o repúdio, que ficou banalizado. E nós precisamos ver que isso não deve estar acontecendo de uma forma tão natural. Devemos combater tais coisas. Mas ainda é da natureza do homem cometer tal ato. E hoje tem pregadores especializados em endossar o adultério e o divórcio. Existem pregadores especializados em distorcer a palavra para dizer, não, a única preocupação de Deus é que você seja feliz e salvo. Mas para ser salvo, existe um protocolo. Apesar que muitos ainda dizem que só basta levantar a mão, aceitar Jesus e está tudo resolvido. Mas aceitar Jesus implica em seguir um modelo de vida que Jesus determinou.
E quando a gente olha para o casamento, um assunto tão ignorado, tão banalizado, porque existem escolas teológicas que dispensam, né, cadeiras inteiras, semestres inteiros para falar sobre dízimo e oferta. Porque o dízimo e oferta é uma necessidade gigantesca da igreja. É muito mais importante do que uma alma, pois só pode salvar a alma se tiver dinheiro. Principalmente a alma daquele que recebe esse dinheiro. E por que a crítica tão feroz contra o dízimo? Será que eu sou contra você ofertar na igreja, dizimar? Não, de jeito nenhum. Pois é um ato que eu também pratico. Mas por que dá tanta importância, tanta ênfase ao dízimo e à oferta? E esquecer do casamento. Malaquias fala sobre dízimo e oferta e fala sobre casamento. E qual é o texto mais discutido? Dízimo e oferta. Você verá pastores com pregações inteiras, muito bem articuladas, sobre dízimo e oferta. Até dizendo que o povo vai para o inferno por roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Mas não vê a repreensão severa, dura e constante acerca do adultério e do abandono da família. Porque não tem um valor tão forte e atrativo como tem o dízimo e a oferta. Se a manutenção da família, se o casamento gerasse riqueza, se gerasse recursos, aí sim se trabalharia em relação a isso com muito afinco. Mas o homem quer, a todo custo, que os seus pares sejam felizes, que os seus amigos. Então esconde-se o adultério, esconde-se o pecado, quando deveria reclamar, deveria orientar, questionar, confrontar e muitas vezes até expor o pecado, para que aquela pessoa venha a se corrigir. E expor o pecado vai corrigir o homem? Sim, quando esse pecado é reincidente. Quando a pessoa cometeu por um deslize, se perdoa. Conversa-se e perdoa-se. Mas se aquela prática é recorrente, tem que ser exposto mesmo, para que se pare. Porque nós vemos casos, como tem aí na mídia, de homem que cometeu um erro com uma secretária do lar, com outra, e depois acaba avançando e fazendo coisas piores. Porque muitas vezes, porque é uma pessoa notória, uma pessoa de nome, uma pessoa de posição, então deixa-se para lá e apoia-se o pecado, causando grande ruína, principalmente para essa pessoa. Então nós temos que combater o adultério dentro das igrejas, o adultério dentro das famílias. Não é porque meu irmão é uma pessoa que eu amo, que eu vá apoiar o adultério dele. Não é porque minha irmã, por ser minha parente, comete esse ato e eu tenho que fazer vista grossa. Não é porque meu filho está abandonando a esposa e é meu filho que eu tenho que apoiá-lo. Pelo contrário, eu tenho que confrontar meu filho que ele está errado. Eu tenho que confrontar meu irmão que está errado. Eu tenho que confrontar minha irmã que está errada. Eu tenho que confrontar a mim mesmo pelo erro cometido para que não se pratique mais. Nós precisamos entender que o adultério, ele causa uma dor indescritível na pessoa que é vítima dele. E o abandono parte e rasga um coração ao meio. Pode destruir uma vida literalmente por ela não suportar aquela dor e acabar vindo a perder a vida. Destrói famílias inteiras, filhos que sofrem, mulheres que ficam destruídas pelo abandono, homens que ficam destruídos por esse abandono. E por que cultivar a prática do divórcio? Esse ano, o Brasil bateu um recorde. Mais de 420 mil divórcios realizados. Um país com uma quantidade gigantesca, quase 500 mil de pessoas divorciando todos os anos. É um absurdo isso. Sendo que um grande número desses divórcios são praticados por pessoas dentro da igreja. Mas cadê os líderes? Cadê os grandes pastores? Cadê os grandes pregadores?
Cadê os grandes homens e mulheres de Deus que calam acerca disso? Que simplesmente se calam, que não pregam contra o divórcio, que não pregam em favor da família, que não pregam pela manutenção do casamento, que não pregam contra o pecado, mas ficam com a mensagem hipócrita de salvação, que na verdade nem é o intuito deles, porque se preocupassem tanto com a salvação, cuidaria para que aquele homem não jogasse sua família no abismo e a própria vida. Porque o homem só pode ser salvo, irmãos, se ele tiver amor e temor a Deus. Porque um homem que não tem amor e temor a Deus, ele não pode ser salvo. E um homem que abandona a sua família, que trai, que adultera, que perverte, que joga fora, um homem desse não tem alinhamento com Deus. E por mais que os grandes teólogos queiram dizer que sim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é mentira. Porque um homem que é capaz de abandonar sua esposa e seus filhos, este homem ou mulher não teme a Deus de verdade. Pode gritar aos quatro ventos, dizendo, eu tenho Jesus, quem é você para dizer nada sobre o meu coração? Eu não preciso dizer nada. Seus próprios atos dizem. Homens que se dizem de Deus estão nos púlpitos pregando em um adultério. Bem, está na prática do adultério. Corrija seus caminhos. Corrija enquanto há tempo. Lá em Atos é dito, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas leia o texto todo, o versículo todo. Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, notifica todo homem que venha ao arrependimento, que conserte seus caminhos. Um adúltero que se mantém na prática do adultério não consertou seus caminhos, então esse tempo da ignorância não vai ser esquecido, vai continuar sendo lembrado. O homem acha que pode enganar a Deus, levantando sua mãozinha hipócrita e continuar nas velhas práticas pecaminosas. Lá em Hebreus 11, do 25 em diante, Hebreus capítulo 11, do versículo 25 em diante, fala o que acontece com tais homens. Nenhum pregador da extrema e poderosa graça, uma vez salvo, salva para sempre, gosta de falar sobre esse texto. E querem articular explicações. Porque, na verdade, irmão, um homem que é salvo de verdade, e será sempre salvo, ele teme a Deus e obedece seus caminhos. Ele é escravo da vontade do Senhor. E ele se sujeita a fazer o que ele não quer, por obediência a Deus. Mas é pregado onde o homem faz o que quer, vive a felicidade dele e vai ser salvo do mesmo jeito. Isso não é verdade, porque a vontade do homem é destrutiva. Então, existe um peso e uma cobrança para quem está na prática do adultério. E isso, com certeza, é algo terrível, pois o preço é gigantesco. Existe uma cobrança por um simples motivo. Porque quem pratica o adultério, o divórcio, ele está matando aquele que ele abandonou. Ele está causando a morte daquele que ele abandonou. Espiritualmente ele destrói, emocionalmente ele destrói, fisicamente ele destrói, traiçoeiramente aquele que abandonou. Tanto que o Senhor deixa claro em Malaquias 2,16 que ele odeia o repúdio, o divórcio e quem pratica tal crueldade. Por isso é que Deus odeia tanto tal coisa. Por isso aqueles que vivem nessa prática, de acordo com a palavra do Senhor, é odiado por Deus. Aí pode-se dizer, não, mas mudou. Agora a graça, Deus ignora tudo e perdoa tudo e ama tudo. Mas não foi o que Jesus disse. Quando Jesus disse que não veio para abolir a lei, mas veio aperfeiçoá-la, ele falou que pela lei o homem que deitar com uma mulher comete adultério com uma mulher casada. Ou ele casado deitar com uma mulher. Um homem comprometido que deita com outro, descomprometido ou comprometido, fora do seu casamento, comete adultério. Mas Jesus disse, se olhar para uma mulher com maus intenções nos olhos, tu já cometeste adultério. Que se matar alguém, será morto olho por olho, dentro por dentro. Mas o Senhor disse que se odiares teu irmão, já és réu, já és culpado de homicídio. Jesus disse àquela mulher adúltera, vá, mas não peques mais para que
não peques mais para que nada pior te aconteça. Pois ele não passou a mão na cabeça dela, mas deixou claro que ela pecou e ela poderia ter perdido a vida, e se ela continuar naquela prática, ela perderá a vida. Então, o Senhor não mudou. O homem é que mudou as regras para caber no seu pecado. Mas você que ouve essa mensagem, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Por isso, se você ora e se posiciona contra esse mal, Deus te ouve, perdoa, Deus te ajuda, Deus resgata os teus. Por mais que os números sejam gigantescos de divórcio, nós vemos que existe cada dia maior o número de pessoas que são restauradas. E você será o próximo. Por isso eu profetizo na tua vida que teu casamento será restaurado em breve, esse ano ainda. Por isso, se você assistiu esse vídeo até aqui, você vai dar seu like, né? E você vai botar aí nos comentários: eu recebo, eu creio, digite amém. Porque eu profetizo agora em nome de Jesus que até o final do ano teu casamento será restaurado, para você virar o ano com seu casamento restaurado. E você sair da estatística do separado, do divorciado, do abandonado e ir para a estatística do restaurado. Então, se crê, diga amém. E que Deus te abençoe, conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.